E aí, como é que você foi trazendo essa tecnologia, começando a utilizar? Porque hoje, por exemplo, eu não conheço nenhum lugar, eu já observo o seu instituto, o INTEF, né? Underline Tecnofisioterapia. É, isso Decorei, mesmo. né? É o @INTEF, underline Fisioterapia. Não conheço nenhum lugar que seja semelhante. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eu vi você utilizando recursos do tipo a estimulação magnética, a corrente contínua, o neurofeedback, o biofeedback, no seu caso, o neuro pro meu. Isso. E foi engraçado, porque ela faz as coisas que eu faço para as questões de depressão, ansiedade, déficit de atenção. Exato. Falei, que interessante, porque eu acredito muito nessas tecnologias. Não estou excluindo as outras, estou falando que isso acelera. Eu vi isso acontecer na minha prática clínica. De quadros de depressão, por exemplo, eu usava as medicações certas e às vezes podia levar muito tempo para um paciente chegar no ponto, ou você tinha que aumentar muito a dose da medicação, esperar muito tempo e muito sofrimento. Quando você trazia a tecnologia, você acelerava o processo e você fazia uma parceria. E aí eu fico pensando, como é que você sacou isso? Foi no teu processo de adiantar, aquela coisa, quem tem fome tem pressa, mas quem tem disfuncionalidade de movimento também, né? Quando que você falou assim, agora eu vou... Você trouxe o laser e depois você foi montando até chegar em TEF. Então, é um caminho longo. Sempre é. O primeiro aparelho que eu tive, ele foi justamente o aparelho que eu trouxe para o Brasil. Aliás, o segundo, né? O primeiro ficou para a universidade, o segundo aparelho que eu trouxe para fazer a minha tese. Então, eu sabia manejar aquilo muito bem. O que aquele aparelho faz? E ele não foi batido até hoje, não foi vencido até hoje. Você consegue associar num cabeçote de ultrassom qualquer corrente elétrica que o paciente precise. Então, só ali ele já faz uma coisa chamada terapia combinada. Foi justamente a tese do doutorado. E quando você vai e você entende de física, você vai perceber que as áreas que você tem dor no seu corpo são áreas mais irritáveis. Nós somos fenômenos elétricos, certo? Tudo. Somos seres elétricos. É só uma capinha que tem aqui. Exatamente. O resto é eletricidade total. Exatamente. Né? Então, quando a gente vê a energia é energia mesmo. De verdade, mensurável. Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você tem uma região com dor, e aquilo ali é realmente o sítio, é o polo da onde tem o problema, que você pode ter dores que irradiam e tudo. Quando você chega no polo, na origem, que a gente chama, né, o trigger, né? Ou é o tender ou é o trigger point, né? O que acontece? Quando você passa esse recurso tecnológico, o paciente tem a intensidade de sensação aumentada. Então, ele fala, opa, aí aumentou. Então, você imagina que você tem um cabeçote de ultrassom e você vai fazendo aquilo ali, um screening nas costas do paciente, você fala, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. E, às vezes, a gente mapeia 30, 40 pontos. E aquilo ali faz um sentido. Você fala, nossa, mas espera aí, o que aquilo está me dizendo? Começou aonde, está indo para onde? O que é dor primária, o que é dor secundária? E você consegue mensurar fisicamente, né? Quanto de limiar de dor tem ali, quanto de carga elétrica ele consegue sentir ali. É um papo diferente do tá doendo, sabe? Entendi. É um papo bem sutil, mas conforme vai aprofundando, você vai tendo também bagagem para tratar aquilo apropriadamente. Então, o primeiro aparelho que eu trouxe foi esse da tese de doutorado. Como se fosse um mapeamento. Um mapeamento mesmo, de áreas onde aquela dor está mais gritante. Imagina que naquela época não existia os tratamentos cerebrais. Hoje a gente não usa isso. Hoje a gente vai direto no sítio. Exatamente. Não existia. Então eu tinha que fazer ao contrário. Você tinha que mapear na periferia, imaginar qual era a área do cérebro que era responsável por aquela Exato. Eu tinha que interferir no todo para que o Entendi. processamento que eu estudei tanto fosse diferente. Era a única forma, né, de fazer isso. E eu ia, tipo formiguinha, ponto por ponto, e aquilo ali cedia e o paciente melhorava. E a gente já sabia que o paciente melhorava o sono por causa disso, então eu já sabia que eu tinha uma interferência cerebral, e a gente começou a ver que aquilo ali também melhorava o humor dos pacientes.
E eles conseguiam chegar mais cedo na fisioterapia. Tem isso, né? Você vai mapeando. O paciente começa na fisio só às 3h, porque ele não consegue levantar antes das 11. Aí ele já começa a chegar mais cedo. Aí você começa a perceber que ele já foi andando. Ele já foi andando. Já responde. Isso, né? Ele não é tão arredio. Você fala, nossa, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. O paciente com disfuncionalidade, ele chega muito irritado, né? Não. Porque ele já está descrente, né? Não, e assim, de tudo, né? Estímulo primitivo, né? Deflagração primitiva. Exatamente. E aí, respondendo a pergunta, como que eu peguei o aparelho, você imagina, quando eu vi que eu tinha poder de fazer isso, eu falei, eu preciso desse aparelho. Eu me lembro como se fosse hoje, de sentar com a minha mãe e falar assim, mãe, o que eu faço? Porque o preço do aparelho é exatamente o mesmo preço do imóvel da clínica. Juro. Sim. Não mudava R$100. Então, assim, pra você ter ideia, a tecnologia é muito cara, né? Com certeza. Ainda mais quando você está começando. Depois ela vai se tornando. E Bia, assim, não tem uma empresa de remédio me patrocinando, entendeu? Não tem, eu sou físio, ninguém nem dava bola pra gente, né? E eu lembro que ela olhou pra mim e falou, olha, se essa sua ideia der certo mesmo, compra o aparelho, porque daí você vai poder comprar muitos imóveis depois, né? Tá certo, ela falou certo. Fez. E aposta no que você está estudando, aposta no que você está acreditando, paga para ver. E vamos lá. E aí eu me lembro que eu trouxe esse aparelho, coloquei numa mala jumbo, e todo mundo no meu prédio achava que eu era aeromoça, porque eu morava perto do aeroporto de Congonhas. E chegou com aquela mala. E eu andava com aquela mala, com aquele aparelho caríssimo. Até eu chegar no térreo, os meus vizinhos falavam boa viagem, eu falava obrigada, porque não dava tempo de explicar o que eu ia fazer. Exatamente. E durante muito tempo eu atendi pacientes assim. Então esse foi meu primeiro aparelho tecnológico. E em casa? Levando aquele peso, aquela Bia, mala. eu não sei como. A gente vai envelhecendo, olha para trás e fala assim, como eu consegui fazer isso? Mas eu acho que tem uma energia, assim, que quando você está no lugar certo, na estrada certa, a jornada do herói, né? Aí aparece alguma coisa... que faz você fazer coisas que depois você fala, alguém me ajudou. Sim. Alguém carregou aquilo ali comigo, com certeza. Exatamente. E eu fiquei muito tempo daquele jeito. E foi muito rico, sabe por quê? Isso para mim hoje é uma história que eu gosto. Você entrar na casa de um paciente crônico é muito rico. Muito rico. Aquilo me ensinou muito. Porque dentro de casa ainda estão piores. E eu vi quando coisas... eles estão fora de casa, mas dentro de casa, a irritabilidade é maior. A disfunção total. Exatamente. Tinha vezes que eu não conseguia abrir a mala, porque tudo que eu podia fazer era abrir a cortina do quarto dele. Entende? E aquilo é o tipo da coisa que hoje, quem vai direto para a clínica não tem ideia do que é. Então, assim, não viveu o que é o paciente crônico, o dia a dia. O paciente crônico dentro de casa. Não sabe. O sujeito que fala assim, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo mesmo, né? Tem taquicardia, não está bem, tem náusea, vomita, assim, não é brincadeira aquilo ali. Então, o fato de não ter consultório, ter um aparelho pesadíssimo e me propor a ficar... a ficar 2 horas mapeando alguém, eu tinha 2 horas para entrar num mundo que eu nunca tinha sido apresentada. E que era muito diferente da minha casa. Então, aquilo foi muito rico. A ponto de chegar na Escola Paulista de Medicina, chorando uma vez para o Sérgio Tufik, falando assim, eu não vou conseguir começar essa tese, porque esses pacientes têm conteúdos que eu não estou treinada, né? E era o conteúdo emocional. Sim. E ele falou, querida, o que você precisa? Porque imagina, eu já tinha torrado uma grana. Como você não vai fazer sua tese? Me diga o que você precisa. Assim? E aí eu falei, eu descobri que tem um curso de neuropsicologia clínica. E é um curso de especialidade. E eu preciso fazer esse curso, porque eu preciso aprender as ferramentas para avaliar essas pessoas, para entender o que é isso. Porque eu estou dando um palpite. Eu sei a minha área, eu não sei nada dessa outra área. Ele está deprimido, ele está ansioso, ele tem pânico, ele tem o quê? Eu tenho que saber como tocar no afeto que vai me favorecer a aceitação do tratamento. E Bia, eu não tinha ferramenta nenhuma. E eu cheguei da Europa achando que eu ia arrebentar no Brasil. E eu não conseguia fazer uma técnica que eu tinha aprendido. Porque o emocional vem muito antes. É ele que define tudo. É ele que permite ou não. O emocional está destruído. É ele que permite ou não você fazer alguma coisa com alguém. Você pode trazer o aparelho da NASA, mas se você não souber acessar o emocional, você não vai a lugar nenhum. Ele aceitar o aparelho da NASA. Não, você não vai a lugar nenhum. Eu sei que naquela época eu fui até o departamento de psiquiatria, que era ali que tinha o curso. Eu saí de lá com 2 quentes e 3 fervendo, porque eu era fisioterapeuta, era totalmente proibido naquela época. Eu cheguei chorando na sala do Dr. Sérgio. E ele falou, é importante? Eu falei assim, sem isso eu não consigo, eu não vou conseguir.
E eu falei, não tem como. E eu lembro que ele era o pró-reitor da universidade e era o dono do dinheiro. E ele ligou pro chefe e falou, vocês estavam precisando de uns computadores e umas mesas novas e tal. E ele fez um escambo comigo. Eu fui trocada por essas máquinas. 4 computadores por você. Por uma fisioterapeuta. E ele só deve ter feito uma cara de que a fisioterapeuta tá fazendo aqui. Que é horrível isso, mas que muita gente ele só falou, não me decepcione, né? Estude, não me decepcione, né? E eu entrei no curso de especialização de neuropsicologia. Hoje ele é liberado, fico super feliz de ter sido a primeira. Muitos fisioterapeutas fazem esse curso lá e isso só agregou. Muitos fisioterapeutas fazem a estimulação magnética. Exatamente. Que antes era só médico. Exatamente. As coisas estão mudando. Então, assim, é bom estar mais velha na profissão, porque a gente fala, poxa, contribuir com alguma coisa aqui é muito legal. Mesmo. E aí, ali, a gente vai aprendendo as armas, as ferramentas. E aí, eu comecei a entender que eu conseguia acessar esses pacientes e que aquela minha técnica podia estar melhor. Mas precisava de mais tecnologia. E aí, a gente foi atrás. Você já sabe o caminho, né? E aí, vai. E aí, a gente vem com lasers e vem com outros aparelhos. E eu preciso de diagnóstico. Então, você traz o melhor EEG e vai atrás do neurofeedback, né? Que, né, pra gente, de fato, é o biofeedback, justamente. Porque eu tinha que ver o tempo de reação daqueles músculos e tal. E para encurtar muito a história, o que eu percebi era o seguinte. Ainda é assim, mas antes era muito mais. Dentro da reabilitação, as pessoas estão habituadas a vender o serviço como a tabela dos planos de saúde. Isso atrapalha muito o paciente. Então, vira um mercado, né? Eu vou fazer esse aparelho, tá aqui o seu relatório, você vai pedir o reembolso. Aí o paciente fala assim, não, mas o meu plano de saúde, ele não reembolsa esse aqui, aparelho. Só faz esses 2. Mas não é assim. Todo o esquema terapêutico está quebrado. O esquema é falido demais, né? E então eu falava, bom, eu tenho que romper, eu já rompi tudo. Eu não estou usando gelo, calor, eu já estou usando um aparelho que ninguém nem imagina. E a gente está vendendo... Não está nem computado fala, bom, dentro das técnicas. Vou ter que fazer pelo mérito, sabe assim? Eu vou ter que ganhar pacientes pelo mérito. Pelo caminho normal, eu não vou ganhar paciente, né? Então, eu vou ter que fazer isso de um jeito rápido e vou ter que fazer isso por ele. E depois a gente vê se esse business fica em pé. Foi bem assim. Então, o que a gente fez? Dentro da clínica, eu estou há 28 anos lá. Dentro da clínica, você não tem serviço de venda de aparelhos. Isso não existe. Tem a reabilitação. Aquilo tem um preço só. E você vai usar aquela tecnologia que você precisa. Exatamente. E ao longo do tempo, eu fui aumentando meu pátio tecnológico. E aí a gente fala, bom, agora a Bia precisa do laser. Agora traz isso aqui. Agora eu preciso daquilo. Agora eu preciso daquilo. E quando você tem 5, 6 aparatos e eu consigo usar isso tudo na Bia, o tempo de terapia tecnológica fica muito reduzido. E eu ganhava um tempo grande, às vezes, de 40 minutos para te dar movimento, que daí era a parte que eu queria. Entendi. Entendeu? Para ele ver que estava funcionando e ganhar confiança. Lembra da memória sinestésica? Assim, eu preciso tirar seu sofrimento, recuperar seu tecido, nem que seja por um momento. Eu preciso reorganizar. Você ver que é possível. E agora você vai fazer comigo. Entendeu? E vamos fazer agora. A gente tem uma janela de tempo para isso acontecer, porque o seu cérebro parou de receber esse estímulo que não é saudável nessa janela de tempo. Não é amanhã, não é semana que vem, não é na próxima terapia. É agora. E sou eu e você, e a gente vai fazendo a intensidade necessária para que aquela memória seja consolidada. E foi assim que aconteceu.